Tudo bem, pessoal? Como estamos? Voltamos, nosso segundo vídeo aí para tratar sobre o direito criminal, especialmente sobre o Tribunal do Júri, né? Vamos encerrar uma parte referente ao inquérito policial, atuação no inquérito ou formação das teses iniciais, e passamos ao início da instrução criminal, né? O processo ele pensado como um todo, desde o inquérito policial até o julgamento pelo Tribunal do Júri. Bom, vamos começar a conversar hoje, pessoal, sobre o rito sumariante, que ele é basicamente para se apurar a autoria e a materialidade. Devendo a defesa ser inicialmente pensada sobre esses dois fundamentos básicos. Tem autoria? Sim. Tem materialidade? Sim. Busca uma tese de defesa. Tem autoria? Não. Você já tem a sua tese de defesa definida. Tem materialidade? Não. Novamente, você já tem a tese de defesa definida. O bom tribuno, o bom advogado do Tribunal do Júri, ele é formado no plenário, né, com experiência dos casos, mesmo assistindo outros tribunos e realizando júris. Ele tem que buscar sempre se aperfeiçoar nessa arte da defesa. Porque o tribuno do júri, o advogado do júri, ele é uma arte o que ele faz, né? E isso não pode ser pensado de uma forma aleatória. Você tem que ter um planejamento técnico, você tem que conhecer o processo que você está trabalhando. É necessário um planejamento da defesa, ela não pode ser no improviso. Não fique contando com a sorte. Sempre deve planejar cada passo, desde a contratação, independente de ser logo após o flagrante, no momento da prisão, ou se você só foi contratado para o plenário. Óbvio que se você traçar um plano desde do inquérito até chegar no plenário, é muito melhor, muito mais fácil, né? Pois você já vem trabalhando a sua tese, executando o seu planejamento desde o início até chegar no plenário, revestido de todo um acervo probatório que você já produziu. Você vai lapidar a tese para os jurados e buscar o resultado pretendido. Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes você vai receber um processo para atuar somente no plenário, né, com uma construção de defesa, uma tese muitas vezes que não é a mais indicada, que não subsistem elementos para corroborar com aquela tese para os jurados. Nesse sentido, você tem que modificar completamente o rumo do seu processo. Se é arriscado, sim, óbvio que é arriscado, mas é melhor você arriscar com algo palpável para o jurado, algo que faça sentido no conhecimento pessoal do jurado, do que uma ideia mirabolante que não sustenta em lugar nenhum. Veja, você sustentar uma negativa de autoria, sendo que existe um vídeo do seu cliente atirando. Não tem como você fazer isso, né? Quando você assume um caso, você tem que ter ciência de tudo o que pode acontecer. Pensar, imaginar, vislumbrar as hipóteses de justificativa, um grande jogo de xadrez, e você tem que se mover e prever os movimentos da acusação. Para tudo aquilo que você cogitar, você tem que ter uma solução. E para cada problema do seu processo, você também tem que ter uma solução. Você tem que pensar sempre como acusação e como defesa. O que o Ministério Público vai alegar para você chegar no plenário e poder contrapor. Ainda que a acusação ela seja sempre limitada à denúncia, a defesa é livre para explorar qualquer tese em plenário. Você tem que sempre pensar que a acusação vai buscar a condenação. E como que ela vai fazer isso? Com algo que seja inexplicável, que envolva de uma maneira que o seu cliente não tenha como explicar efetivamente sem se incriminar. Não tem como explicar sem assumir uma culpa, assumir que praticou algo que ele não quer revelar, né? É necessário que vocês tenham nessa fase do processo o conhecimento de tudo que existe no inquérito até aquele momento. Pois aqui pode substituir nulidades, pode beneficiar o seu cliente, sempre ficar muito atento ao que foi feito e quem fez. Se você assumir um processo no inquérito, você não teve a oportunidade de diligenciar, pode diligenciar ainda, tem que requerer as diligências, tem que requerer perícias, né? O grande problema no sistema brasileiro, que o MP, o Ministério Público e a Defesa, eles apresentam seus requerimentos de prova de forma simultânea, né, Eles vão produzir elas juntos, o que é um prejuízo para a defesa, pois você não sabe qual é a prova,
né, que vai ser produzida, e como que você vai fazer esse contraditório. Não se tem contraditório quando não se tem a prova prévia, né? Elas são produzidas juntas, não se sabe o que já foi produzido, né? Isso vai servir futuramente quando a gente for tratar de prova direta, prova indireta, né? Mas tenham em mente que cada processo tem uma necessidade, não são todos iguais. Tenham um cuidado artesanal no seu processo. Não se atenham por mídia, tenham um cuidado, responsabilidade com o seu cliente. É a vida dele que está em jogo, ele depende de você, depende da sua atuação, do seu conhecimento, ele está dependendo exclusivamente de você dentro do plenário do Tribunal do Júri. Sempre tenha o conhecimento de todos os materiais necessários para levar ao plenário. Documentos relacionados ao caso, o seu cliente ele foi citado para responder à acusação. Você tem prazo para apresentar a resposta à acusação, né? O cliente traz uma série de documentos que vão poder ser analisados com tempo, com calma pelo MP. Ele vai poder rebater aquela informação, colocar ela em dúvida. Muitas vezes essa documentação que você tem, ela é de suma importância para a defesa, mas na acusação ela pode ser desvirtuada, ela pode perder o efeito pretendido, né? Se você tem um acervo de documentos e provas que seja suficiente, né, que não houve qualquer participação do seu cliente no caso, aí você deve fazer a jantada, né? Viram você atirando, mas você estava em outra cidade no momento em comprovado isso, né? Então você tem que juntar essa situação. Mas essa documentação, ela é destinada a produzir um efeito sobre o jurado, sempre sobre o jurado, né? Por que você vai juntar na resposta à acusação, se essa documentação é pertinente para o jurado? E o processo está começando. É melhor você segurar e apresentar isso na presença dos jurados, porque eles são o destinatário da prova. E aqui eu tenho que falar com vocês que é muito importante, que muitas vezes chamar a atenção para o artigo 409, que nada mais é que o juiz, após a juntada da resposta à acusação, remeteu o processo ao Ministério Público, né? Isso fere o direito de defesa, o contraditório, e da defesa sempre falar por último. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, se for remetido ao Ministério Público e eles se manifestarem, apresentem novamente uma manifestação sobre essa petição do 409 do Ministério Público, pois isso configura uma nulidade e precisa fazer constar. Se você tem a intenção com os seus documentos, né, de surpreender, é um documento que causa impacto, junta ele lá no 479, junta na fase do 479, né, ou é uma diligência oportuna que vai fazer muita diferença para o seu cliente, requer ela ainda na fase do 422. É importante essa análise documental e como se valer de documentos ou da prova, inclusive testemunhal. Muitas vezes as testemunhas que o cliente indica para consignar na resposta à acusação não são adequadas, ou não tem um conhecimento prévio de algum fato importante, mas que o cliente julga que vão falar bem dele e até mentir por ele, né? Eu não trabalho com testemunha que vai lá para mentir. Para quem passa vergonha depois é o meu escritório. Todos esses elementos, né, da prova, eles devem ser planejados num planejamento estratégico da sua defesa voltada para o plenário. Mas temos que ficar bem atento com os objetivos da sua defesa. Porque nós temos 4 decisões possíveis: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária. Quando você traça o seu projeto de defesa, você tem que ter desde logo que a sua tese ela vai impactar em uma dessas 4 decisões, né, ao final da primeira fase do rito do júri. Muitas vezes já percebemos que a decisão que a primeira fase vai se encerrar com a pronúncia. Então você deve trabalhar voltada para a produção da prova no plenário, né, destinada para o jurado. Mas o caso de desclassificação, impronúncia ou mesmo de uma absolvição, elas, se reconhecidas, encerram o rito do júri. Se o objetivo da defesa for desde logo essas decisões, você precisa já fazer uma abordagem completa e ampla da prova que tem que ser produzida, ou que você já produziu, né? Como uma estratégia de defesa. Se a decisão vai se encaminhar mesmo para a pronúncia, deixe a produção do grosso da prova para o plenário. Não antecipe algo por querer mostrar serviço. Uma defesa deve ser bem construída, né? Uma tese bem definida. Eu repito, a tese da defesa ela não é imutável. Por vezes no plenário isso pode ocorrer pela leitura que se tem dos jurados, estarem aceitando ou não a sua linha de defesa,
Fiquem atentos na produção de prova. Muitas vezes não se tem a juntada de todos os elementos da denúncia, não em todas as perícias, menciona-se uma perícia, mas ela não está incluída no processo, escutas telefônicas, extrações de dados, né? Uma boa instrução criminal, uma boa instrução processual gera um bom plenário. Você tem que estar com todos os elementos de provas produzidas, nem que envolva mais de milhares de páginas de extração de dados, bytes e bytes de escutas, né? É preciso que todas as provas estejam de fato produzidas. E se for iniciar a instrução sem todas as provas, esse é o momento de insurgir, né? E pugnar pela redesignação, por aquela prova que ainda não foi produzida, para impactar diretamente na instrução e trazer elementos para você, para sua defesa. Bom, tratando das provas propriamente ditas, provas, elas são definidas conforme o artigo 11 do Código de Processo Penal. A prova é o domínio processual como uma atividade ou conjunto de operações destinada à formação e convicção pelo juiz ou jurados. Repito, digo isso, sempre friso isso para todos os meus colegas, todo mundo que trabalha comigo. Quanto maior for o seu conhecimento do processo, mais elementos de prova e da própria prova você consegue ver. No direito, principalmente no direito criminal, é fundamental o contraditório, né? Temos que poder produzir essa prova, participar da produção dessa prova, temos que ter o direito de se manifestar sobre a prova produzida e o direito do órgão julgador examinar a prova produzida. Não se pode admitir uma produção de prova secreta, muito menos se permitir a utilização de uma prova da qual a defesa não participou da produção. Prova e verdade, apesar de interligadas, elas não são sinônimos. Quanto maior for o acervo processual, saber como os fatos se deram, ler o boletim de ocorrência, ler os relatórios, denúncia, demais elementos para se ter um quadro completo e que faz sentido, né, do que não faz sentido. Principalmente daquilo que é contraditório. Aquilo que é contraditório na sua defesa. Você tem que ver mais longe. Você tem que ser capaz de ver muito além do que está aparecendo ali, né? Nós temos basicamente 3 tipos de provas, tá? Seria a prova documental, a prova pericial e a prova testemunhal. A prova testemunhal nós vamos falar especificamente e de uma forma bem mais ampla sobre ela futuramente. Mas para os elementos da inquirição, você precisa ter isso muito além do óbvio. Eu ainda sou analógico, eu gosto do papel, eu gosto de anotar o que me incomoda no processo, buscando uma linha do tempo que faça sentido ou que ao menos não seja tão absurda, né, com base em tudo isso. Com a prova documental, ela pode ser produzida por qualquer um, a qualquer momento do processo. Ela pode surgir de qualquer meio, pode ser um prontuário médico, um cartão ponto, que registra a pessoa em local diverso no momento dos fatos. Ela pode ser produzida pela própria defesa em alguns casos. Eu, particularmente, vou abrir um parênteses aqui, eu não sou adepto das chamadas cartas de anuência, sabe? Dos fatos, pois se não for uma expressão da verdade mesmo, e o signatário for a plenário, e não houver uma confirmação daquilo, não for uma pessoa que transpareça muita fidedignidade daquilo, não serve para nada, e ainda perdemos tempo e pior, a defesa perde crédito, né? Existem elementos de documentos que surgem no decorrer do processo que podem trazer elementos que mudam o rumo do processo, né? Isso é muito importante. Sempre esteja atento nos documentos, principalmente quem produziu, qual a data da produção, a assinatura. Muitas vezes a documentação ela pode ser desqualificada com base em quem está firmando aquele documento, né? Teremos um vídeo exatamente tratando sobre isso de forma específica. Nós temos a prova pericial, que inicia com o local, o isolamento do local. Um dos grandes problemas que enfrenta o processo criminal é justamente o isolamento do local dos fatos. Isso quase nunca é feito, de uma maneira adequada, raramente. Elementos importantes sempre são perdidos. O isolamento local ele traz uma dinâmica, ainda que seja feito pela polícia, né, da tese, como os fatos ocorreram, de onde os elementos partem, a atuação da vítima, situação, de onde partiu o disparo, posição de entrada, saída dos disparos, trajetória. É sempre bom ter um bom livro de medicina legal junto contigo, ter isso no seu escritório. E eu sempre falo com todos os meus processos, saia do escritório. Sempre que possível, vá visitar o local dos fatos, entender, visualizando como ocorreu naquele local.
Isso é de suma importância. Você precisa ter um quadro completo para poder passar isso para o jurado. Trazer elemento que é importante, pois você consegue visualizar aquilo que não está no papel. Não é tão simples de se compreender. Se para você, que tem a obrigação de entender, de captar os elementos do local do crime, imagina o jurado, que muitas vezes está lá a contragosto e você precisa construir uma imagem na cabeça do jurado do local do crime. Você tendo esse conhecimento do local fica muito mais fácil. Conhecer o local faz muita diferença na hora de inquirir testemunhas também. Porque quando a gente olha fotos, a gama de perguntas é muito pequena. Fica pobre. Sobre a casa, era dia, era noite, localização da porta. Tudo isso fica na imaginação. Você vendo o local, você consegue identificar elementos para questionar. E outra, ferramentas de internet. Não consegue ser do escritório? Usa o Google Street View. Quantas vezes não consigo ir? Abre o Google Street View. Né? Tem elementos de tecnologia, mapas, PowerPoint, reprodução 3D. Se o seu cliente tiver essa capacidade financeira, vale muito a pena para instruir isso. Entende? Produzir essa prova para o jurado, né? Você colocar essas incompatibilidades diretas na inquirição, confrontando a testemunha com algo que ela não espera. Demonstrar que tudo que ela falou não bate com o que está no processo. Né? Sempre ficar atento aos instrumentos que são apreendidos, as armas conhecidas e as possíveis. Né? Nem sempre é possível se ter a arma do crime, mas quando se tem é preciso periciar. Não basta afirmar que aquela arma é do crime. É importante ficar atento na perícia na arma do crime. Eu fiz um júri esses tempos atrás, onde tinha uma arma apreendida, foram retiradas balas do corpo e não foi submetida à perícia. Né? Se é apontada aquela como arma do crime, estude capacidade de disparos, carregador que é compatível com outros modelos. É comum confusão pericial. A perícia não é infalível. Enviar relatório de arma diversa, com munição diferente, isso é muito comum. Né? E as perícias, elas são falhas. Fiquem muito atentos. A balística, ela é muito complexa. Aquela arma é arma do crime ou não, tenha conhecimento da munição, se a munição é compatível, pois o projeto disparo pode apresentar variação de peso, não absurdos, óbvio. Mas já tive casos em que variava muito a munição retirada do corpo com a munição apreendida, né, da arma no local do crime. Aquele projétil não seria compatível com aquela arma apreendida. Inclusive, em caso de legítima defesa, utilizando arma de fogo, né, a gente vai aprofundar os estudos na balística, principalmente sobre o stopping power, né, o stop power, que nada mais é que o poder de parada que um calibre tem em relação ao agressor. Nós vamos falar mais adiante exatamente sobre isso, vamos conversar especificamente sobre isso. Por fim, na prova pericial, ali a gente já vai partindo para a necropsia. Não é algo agradável ver fotos de necropsia, mas elas são os elementos da causa-morte e outros elementos fundamentais para o seu processo. Ou mesmo a falta de análise desses materiais pode ensejar uma falha na acusação. É importante sempre ter certeza como a morte se deu e se ela ocorreu em razão desses ferimentos. Pois se não foi o momento, pode surgir a lesão corporal, seguida de morte, uma exclusão de culpabilidade, mas fiquem sempre atentos em como é descrito o estado do corpo. Data da perícia, descrição de como se deram as lesões da morte, entrada e saída, lesão corto-contusa, lesão contusa, contundente, lesão lacerante. Tudo isso pode demonstrar como a acusação é frágil. Não pode a acusação sustentar morte por lesão corto-contusa se o laudo aponta que a lesão é contundente. Parece a mesma coisa, mas não é. Perceba, os elementos que causam esse tipo de lesão são diferentes. Quanto maior o seu conhecimento das provas, melhor você consegue instruir o seu processo. Sempre fiquem atentos se é possível você ter um assistente de perícia independente, você poder realizar a sua própria perícia de elementos de prova que estão no processo, nem sempre é possível na necropsia, mas existem outros. E, por fim, temos aqui a prova testemunhal. Para mim, é a prova mais especial, mas entendam a diferença que é entre testemunha e informante. Você pode apresentar o seu rol de testemunhas até o limite e incluir ainda os informantes. Tá? Esse ponto eu considero muito importante, tanto no sumário da acusação quanto no plenário. E eu quero destacar para vocês, evitem contato com testemunhas. Ter contato com testemunhas pode tirar a confiabilidade dessa testemunha, principalmente se a acusação perceber. Vai questionar se a testemunha foi até o escritório da defesa, e se ela confirmar, o testemunho já está perdido. Se o réu indicou como testemunha, ele sabe do que está se tratando. Evite você fazer esse contato.
No processo penal, a prova testemunhal ela é muito mais procedente do que em relação à percepção humana. Ela é muito rica, uma fonte de detalhes para a representação do objeto da apuração, o contraditório, em outros ramos do direito. Os juízes, às vezes, partem de premissas estabelecidas por provas documentais e decidem apenas com base sobre esse ponto de vista, de um ponto puramente jurídico. No direito penal, não. A prova testemunhal ela é de suma importância, porque ela é muito rica em informação. Eu vejo isso, uma carência muito forte na formação técnica de alguns juízes, promotores, nem todos, defensores públicos, até mesmo advogados, no estudo da psicologia do depoimento de vítimas, de testemunhas, tem levado a uma crescente desqualificação da prova oral, banalizando o ato praticado em audiência, especialmente quando as partes deixam de explorar todo o potencial que uma testemunha pode proporcionar, tanto na audiência do processo penal, acaba se tornando uma mera formalidade, onde juízes, promotores ali estão muitas vezes se desincumbem daquilo, um processo enfadonho, acabam fazendo um grande evento de desinteresse. De fato, sem muito rigor formal, desconstituição técnica adequada, contribuição das vítimas e testemunhas, fundamentais para o desfecho da persecução penal. É capaz de provar uma injustiça, se não for bem explorada, lá desde a investigação. O exemplo é o reconhecimento fotográfico, que mostra a foto do réu sem seguir o procedimento estabelecido no 226. E nós temos 3 tipos de prova testemunhal: a direta, a indireta e a testemunha de caráter ou conduta social. Depende muito da sua tese, uma delas pode ter muito mais valor que a outra na construção do testemunho pro jurado. Se a tese é uma negativa de autoria, uma testemunha direta ou uma testemunha indireta pode afirmar que viu tudo e não era você. Perfeito. A testemunha indireta, de que você estava com ela no momento dos fatos, não pode ter sido você. Se a tese é de um relevante valor moral ou violenta emoção, uma testemunha de caráter ela pode trazer muito mais elementos do réu para demonstrar que aquilo aconteceu não é a habitualidade, não é a vida dele. Aquilo foi algo fora da curva, que abalou e causou a perda momentânea do raciocínio e ele acabou cometendo um ato violento. Tudo que é pertinente sobre aqueles que possuem relação direta ou indireta para a causa. A testemunha direta, ela é aquela que viu os fatos, é presencial, testemunhou aquilo, que pode produzir elementos sobre como se deu os fatos, como se iniciou a ação, como terminou. Isso pode ser determinante para a teoria da defesa. Às vezes, a testemunha direta pode ser aquela, pode não ter presenciado os fatos, mas o seu relato comprova que a dinâmica não é aquela narrada pelo Ministério Público, fragiliza a tese da acusação e levanta dúvida, que é o que você muitas vezes precisa. A testemunha indireta, ela é a testemunha do ouvir dizer, do hearsay. Ela tem conhecimentos de elementos dos fatos por terceiros. Aquela testemunha do ouvir dizer, eu não gosto muito dela. Porque o ouvir dizer é sempre aquela que conta um conto, aumenta um ponto. Muitas vezes é necessário, mas o ouvir dizer é muito frágil. Você consegue desconstruir essa prova levantando dúvida de como e quando essa informação chegou. A indireta do ouvir dizer, ela é aquela da fofoca. Essa é a realidade. Não se tem como submeter essa testemunha a uma avaliação de credibilidade nas palavras. Diferente da testemunha direta, ela tem uma credibilidade muito maior. Ela carrega a influência de quem falou, somada às influências de quem está falando, do que ouviu falar. Nós temos aí a testemunha de caráter ou de conduta social, que aqui é muito importante ficar atento. O rol do 422, do artigo 422 do Código de Processo Penal, ele fala em testemunhas, mas informante não é testemunha. Ele pode ser arrolado além do rol taxativo de 5 testemunhas. Óbvio, vocês têm que fazer o requerimento para constar. Tá? Por fim, a gente tem o réu, testemunha de caráter. É preciso ter amplo conhecimento da vivência do réu para aplicar as teses de violenta emoção, injusta provocação, legítima defesa. A vítima, é importante ter atenção, pois muitas vezes se quer justificação do réu pelas ações da vítima, pela vida pregressa da vítima. A vítima era traficante, a vítima respondia processo, era violenta. Evite denegrir a imagem da vítima. Isso gera uma sensação de vitimismo com os jurados. Porque a família está ali, a família está de luto.
Ah, a família do réu também tá, mas a família do réu tá vendo ele. Ela vai poder visitar ele, independente da pena. Um pouco mais de tempo, um pouco menos, né? Então, evite querer fazer uma construção nesse formato, né? Aqui é importante, para se ter a tese da legítima defesa ou de uma injusta provocação, demonstrando pelos fatos que geraram o processo e não uma conduta pregressa. Salvo aí se a vítima realmente for um criminoso contumaz, fica difícil desvincular da conduta da vítima para gerar aqueles fatos. Por fim, a gente tem a oitiva do réu, né? Um dos grandes dilemas do processo do júri. O réu vai falar ou não vai falar? O réu vai falar para a acusação, vai falar só para a defesa, vai responder a todo mundo? Eu, particularmente, gosto que o réu seja ouvido. Mas isso demanda também muito também do próprio réu. Né? Quando temos um réu que consegue se expressar de uma forma clara, verdadeira, sobre todos os elementos, que não esteja contando um conto para se safar, né? Eu gosto de ouvir. Mas tem situações que é impossível você ouvir o réu, mesmo na instrução. Eu digo porque muitas vezes, na ânsia de falar, na vontade de falar, vai falar mais do que devia. Vai mudar um horário, uma data, tirar ou incluir alguma pessoa, alguma coisa, e isso acaba gerando dúvidas sobre a própria credibilidade do réu. Não adianta você produzir uma prova documental, pericial, testemunhal e chegar ao réu e falar completamente o oposto do que está lá. Né? Tem réus que não conseguem concatenar uma ideia e se concentrar, falar tudo em linha. Eu já tive casos que eu tive que pedir para o meu cliente não responder nem mesmo a própria defesa. Né? E nesses casos, muitas vezes, o silêncio é o melhor remédio, seja na instrução e seja no plenário. O réu, quando ele se manifesta, ele antecipa qual vai ser a tese da defesa em plenário. Muitas vezes, ele já vai deixar claro, mas vamos falar isso mais para frente, né, nas nossas próximas conversas. Tá? Esses são alguns dos pontos necessários para trabalhar de uma forma estratégica para o tribunal do júri. Sempre pensando lá na frente, sempre pensando no plenário e no destinatário final da prova. A prova tem que chegar de uma maneira clara para o jurado. O jurado não entende de balística, não entende de laudo médico. Diferença entre trajeto e trajetória, local do crime, elementos, todos esses elementos. Você tem que saber, você tem essa obrigação de conhecer totalmente o seu processo para que você possa conduzir uma produção de prova favorável e reverter tudo isso para o plenário, principalmente a prova testemunhal. Essa é de suma importância no nosso próximo encontro, que eu vou tratar com vocês somente da prova testemunhal. Eu vou tratar exatamente sobre isso, a inquirição, forma de inquirição, planejamento da inquirição, condução de testemunhas e principalmente do interrogatório do réu. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem, sigam o nosso canal, tenham uma ótima semana a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo.